Olá, olá, caros alunos. Aqui quem fala é o professor Bruno Lorenzini e nós vamos conversar sobre mais uma aula de Direito Constitucional nesse curso preparatório oferecido pelo Complexo de Ensino Jurídico Renato Saraiva. Tá um prazer estar com vocês novamente para discutir um tema importante do direito constitucional. E na aula de hoje nós conversaremos em dois blocos sobre a ordem social e, mais especificadamente, sobre o tema da saúde, esse direito fundamental, né, sem dúvida nenhuma, importante, e sobre o qual nós temos algumas boas ideias aí a tratar, tá bom? Primeiro, dizendo que eu trouxe um material aqui, um PowerPoint que eu vou expor para vocês, mas desde logo, né, digo que eu não vou ficar falando sobre todos os slides, até por uma questão de foco. Tá? Eu acho que os temas mais interessantes eu vou destacar, e talvez as questões mais problemáticas e que seriam cobradas numa prova, mas eu vou deixar o material aí à disposição de vocês também, exatamente, para que vocês tenham tempo e vejam aí com calma todo o conteúdo que eu trago ali para vocês. Tá? O importante aqui, sem dúvida nenhuma, é focar nos aspectos constitucionais mais importantes aí do direito à saúde. Tá? Então, a gente começa, né? Deixa eu aqui expor a tela para vocês. E muito bem. Ótimo, tá aqui. Já acertei aqui. Bom, gente, aqui um pequeno sumário, né, do que vamos conversar. Nesse primeiro bloco, eu pretendo conceitualizar, né, o direito à saúde, discutindo, entrando numa discussão importante sobre a natureza desse direito, né, o que exatamente o artigo 196 nos garante, né, no artigo 196, o artigo fundamental aí que inaugura, né, essa ordem social relacionada à saúde, e depois falar um pouquinho também da forma como a política pública de saúde é implementada, que é por intermédio do SUS, como todos vocês sabem. É um sistema compartilhado, né, uma competência comum de nossa Constituição, a competência para a prestação de serviço de saúde. Né, a competência comum, entenda-se, prestado tanto pela União, quanto pelos estados, pelos municípios, e também, é claro, pelo Distrito Federal na sua esfera de competência. Tá? Então vamos falar um pouquinho, nesse primeiro bloco, sobre o conceito, sobre a efetividade do artigo 196 e também sobre a implementação da política pública. E no segundo bloco, eu já vou destacar principalmente a questão da judicialização do direito à saúde, muito comum hoje, né? Todo juiz federal, todo juiz estadual que lide com processos dessa natureza, né, envolvendo pedidos de tratamento médico, de fornecimento de medicamentos, ele deve estar aí munido de uma série de conceitos, de instrumentos, para enfrentar esse difícil tema, né, que é o tema da saúde. Tá? Muito comum ações na justiça pleiteando fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos, então é um tema que, sem dúvida nenhuma, para quem tem interesse em ingressar na carreira da judicatura, da magistratura, tem que conhecer de perto. Tá? Então, por isso que o tema é importante e é por isso que nós vamos trabalhá-lo aqui. Tá? Bom, gente, começando aí com um perfil histórico, né, nossa Constituição de 88, né, ela é conhecida como uma Constituição cidadã. E ela tem como característica central exatamente o fato de ser uma Constituição de perfil social. O que significa esse perfil social? Né? Significa que, ao lado, é claro, dos direitos individuais clássicos que estão assegurados na Carta Constitucional, em qualquer Constituição, você sempre vai encontrar princípios de limitação do poder político, como a separação de poderes, como os direitos individuais. Nas constituições sociais, que são um legado aí, principalmente da segunda metade do século XX, as constituições sociais têm por natureza exatamente assegurar também os chamados direitos sociais. E os direitos sociais, eles têm de diferente em relação aos chamados direitos individuais, exatamente o fato deles demandarem uma prestação positiva do Estado. O que significa isso? Significa que, ao contrário, por exemplo, de liberdade individual,
né, na liberdade individual, que é um direito individual de primeira geração, o que se espera do Estado? Espera-se do Estado um não agir, né, simplesmente que o Estado não interfira na vida das pessoas, né? Então, o direito individual de primeira geração ele tem um status negativo, ou seja, ele é uma proteção, espera-se um não fazer do Estado. Agora, nos direitos fundamentais sociais, né, que são os direitos de segunda geração, que são característicos das constituições sociais, como é o caso da Constituição 88, ela tem um amplo conteúdo social, a Constituição 88, exigir-se-á do Estado prestações positivas, ou seja, um fatere, um fazer, uma conduta positiva. Por isso que nós dizemos que esses direitos são direitos positivos, eles são direitos prestacionais. E a saúde, sem dúvida nenhuma, é um direito social. Tá? Como se implementam direitos sociais? Os direitos sociais se implementam, como regra, por políticas públicas. O que são políticas públicas? Políticas públicas são leis produzidas pelo parlamento, com a participação do presidente, ou seja, pelos poderes políticos, e os poderes políticos implementam a política pública para atender, conforme alguns critérios que a Constituição estabelece, a sociedade. Então, a política pública de saúde, por exemplo, logo nós vamos ver, né, ela tem ali como características, em seus critérios, a universalidade, por exemplo, quer dizer, atende-se à sociedade como um todo, mas também, por um lado, você terá a seletividade, não é tudo, né? Não será todo e qualquer tratamento que será coberto pelo sistema público de saúde, né? Tratamentos, por exemplo, de caráter que sejam estéticos, né? O Estado não vai arcar com isso, né? E sempre existe na ideia da prestação social do Estado um chamado critério de subsidiariedade, ou seja, o Estado ele está lá arcando, né, ele está cobrindo os direitos fundamentais mais essenciais, né, os direitos sociais mais essenciais. Né, aquilo que as famílias não arquem, o Estado está lá como realizando essa cobertura. Então, é claro que a política pública, por exemplo, de saúde é universal, mas ela vai ter critérios também de seletividade, ou seja, não vai ser todo e qualquer tratamento que vai ser atendido. Então, os direitos sociais, como regra, eles são implementados por políticas públicas. Mas na saúde, a gente vai ter uma discussão interessante, que vai ser muito relevante, inclusive, para o tema da judicialização, que é exatamente entender se o artigo 196 da Constituição, que é o que estabelece ali o texto, começa com uma frase que todo mundo conhece, né, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né, mas normalmente o pessoal esquece de ler o que está depois da vírgula, né? Depois da vírgula está escrito lá, mediante políticas públicas voltadas a tal. Né? Então, quando você lê só o que está antes da vírgula, você passa a pensar que nós podemos invocar qualquer direito, qualquer tratamento perante o Estado. E como eu disse, isso não seria lógico. Como regra, o direito social se implementa por intermédio de políticas públicas. Tá ok? Muito bem. Quando, por exemplo, né, quero mostrar aqui um slide para vocês. Quando o ministro Gilmar Mendes, no livro dele, fala sobre o que o artigo 196 traz, ele vai colocar ali uma série de significados. Tá? Ele vai dizer, por exemplo, que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, garantido mediante as políticas sociais e econômicas, que visa a redução do risco de doenças e outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário, e as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, esse artigo 196, ele traz ali ele faz um molde constitucional, um molde de conformação, né, de como a saúde será implementada no Brasil. E fica muito claro, né, que talvez o aspecto mais importante é dizer o seguinte, olha, aqui, políticas públicas é o mecanismo primordial para implementação do direito à saúde. Né? E aí coloca também que é objetivo redução do risco de doenças, quer dizer, o caráter preventivo, acesso universal para todos e igualitário no sentido de que, né, há uma igualdade formal no acesso ao serviço de saúde. Né? Então, gente, eu acho que fica como um recado inicial importante a ideia de que, prioritariamente, sempre trataremos o direito
a saúde como um direito social, portanto, que será executado mediante políticas públicas, o que significa que, em regra, ninguém teria um direito subjetivo a invocar um tratamento que não está coberto pela política pública. A política pública de saúde é SUS, né? Então, se eu preciso de um medicamento que não está no SUS, teoricamente eu não tenho direito a esse medicamento pelo Estado. Né? Por quê? Porque o direito social ele é implementado por políticas públicas. Mas nós veremos, no tema da judicialização, que essa ideia é relativizada. Tá? O Supremo Tribunal Federal e também a Justiça como um todo entende que o direito à saúde ele tem um caráter, ele é um direito social, mas em pelo menos alguma parte dele, ele assegura também um direito subjetivo. A gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, tá bom? E é por isso que o próprio Gilmar Mendes vai dizer aí na sua obra, na redação da primeira parte do artigo constitucional, do artigo 196, temos tanto o direito individual quanto o direito coletivo. Né? Quer dizer, ele está exatamente dizendo isso, olha, é um direito coletivo porque é implementado por políticas públicas sociais, mas tem ali um conteúdo dele que é um direito individual, ou também, no dizer aqui do Celso de Mello, um direito público subjetivo, ou seja, as pessoas podem sim invocar um tratamento de saúde, embora, né, pela lógica, nós devemos sempre entender isso como algo excepcional. Muito bem? Ótimo. Muito bem. Outro ponto que eu quero deixar claro para vocês, gente, estou passando um pouquinho para frente nos slides aqui, é dizer o seguinte, olha, esse caráter de dever do Estado, né, que é, como eu falei, um direito, um dever prestacional, dever de prestações sociais, prestações positivas, no caso da saúde, trata-se de uma competência comum, né? Vocês sabem que o nosso modelo de federalismo é um modelo que cumula competências dualistas, ou seja, privativas, né? Então, temos alguns dispositivos lá da Constituição, quando faz a repartição de competências, que fixa a competência na União, fixa a competência no Estado ou no município. No caso da saúde, nós estamos no campo do chamado federalismo cooperativo. O que significa isso? Significa que todos os entes da federação desempenharão um papel na estruturação da atribuição, ou seja, na implementação do direito à saúde. Então, isso é importante, e isso vai ter uma consequência muito interessante, que é a seguinte, né? Muito tempo se discutiu, né, novamente, numa ação que peça aí um tratamento médico, por exemplo. Muito já se discutiu, olha, contra quem deve ser ajuizada a ação? Contra a União, contra os estados e contra os municípios. E era até curioso observar na justiça que, por vezes, os três entes da federação, eles respondiam a essas demandas dizendo, ó, esse não é o meu papel, esse é o papel do Estado. A União respondendo que é o papel do Estado, o Estado respondendo que é o papel do município, o município respondendo que é o papel da União, enfim. Pacificou-se na jurisprudência a ideia de que você pode entrar com ação contra qualquer das entidades federativas. E por quê? Exatamente pelo fato de se tratar de uma competência comum, de se tratar de uma competência que as três entidades federativas devem necessariamente desenvolver. Muito bem. Feita essa breve introdução, então, sobre o conceito do direito à saúde, a sua natureza, né, um direito social de segunda geração, prioritariamente implementado por políticas públicas, mas que também tem um conteúdo aí de direito subjetivo, até porque, né, gente, a saúde, aliás, tem uma jurisprudência que ilustra bem isso, que eu quero trazer para vocês, né, ele tem uma ligação direta com o direito à vida, né, então o direito à vida, que é um direito fundamental de primeira geração por excelência, né, ele tem uma conexão direta com o tema da saúde, até dentro da ideia de vida digna, que são as diferentes concepções de direito à vida. Então, essa conexão necessária entre direito à saúde e direito à vida, como bem reconhecido aqui nesse precedente do Supremo Tribunal Federal, também deixa claro esse caráter também de que a saúde pode ser invocada como direito subjetivo também, e não apenas como direito programático, né, que seria necessariamente implementado por políticas públicas, por uma lei regulamentada, né? Então, isso é importante também a gente ter em mente.
Agora eu queria falar um pouquinho de como, então, a política pública de saúde vai se desenvolver, como que ela vai ser implementada. O artigo 198 da Constituição Federal estabelece que as ações dos serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, né, organizado de acordo com as seguintes diretrizes e preceitos. Então, a Constituição ela vai estabelecer a política pública. Isso é interessante, né, gente? A Constituição ela já estabelece o caráter universal e igualitário do direito à saúde, né? Não é a política pública que vai definir isso, é a própria Constituição que exige isso. Então, ela vai trazer os critérios da descentralização, tá? Ou seja, isso é até uma decorrência do próprio caráter de competência comum, né? Então, como vai ser um sistema compartilhado, evidentemente, também vai ser descentralizado nos diferentes níveis de atuação do sistema, nível federal, nível estadual, nível municipal. Atendimento integral, né, priorizando a questão preventiva. E o que significa esse atendimento integral? É que, né, todas as doenças devem ser enfrentadas pelo sistema único de saúde. É claro que a gente vai ter questões interessantes, né? Isso a gente vai ver no próximo bloco. Mas, por exemplo, tratamento novo que tenha surgido recentemente a um elevadíssimo custo, né? Sendo que já há um tratamento alternativo no SUS, mas que não é tão moderno quanto o tratamento que acaba de surgir. Isso aí geraria o direito à parte obter o tratamento? Vai ser uma questão polêmica. Tratamentos experimentais, né, que tenham ali alguma boa chance de sucesso, será que a pessoa pode invocar uma ação isso? Né, então, essa ideia de atendimento integral é importante, mas deve ser analisada no sentido de que todas as enfermidades, qualquer enfermidade, qualquer tratamento, deve ter alguma resposta pelo SUS. Não significa que necessariamente deve ser o tratamento mais moderno, o último, mais recente, né, o mesmo tratamento experimental. Participação da comunidade, isso está dentro da ideia de participação política, né, é uma democracia participativa, né, então é um elemento que também compõe o sistema do SUS. E quanto ao financiamento, vocês lembram que será financiado pelos recursos da Seguridade Social. A Seguridade Social, vocês sabem, é formada, é um sistema que é composto pela Previdência Social, pela Assistência Social e pela Saúde. Sendo que a Previdência Social necessariamente é contributiva. A saúde e a assistência social, não. Não necessariamente, você não precisa pagar, né, um serviço gratuito, você não precisa pagar para ter acesso ao SUS. Tá? Mas também é um serviço, embora seja um serviço público, ele é um serviço que a iniciativa privada também pode exercer, como fica muito claro e vocês sabem. E aqui é interessante, essa questão ela sempre, né, vai surgir também, que as instituições privadas, elas podem participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, mediante convênios, né, com preferência para entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. E quem, né, for se tornar depois um juiz federal, por exemplo, vai enfrentar questões em que entidades privadas, hospitalares, pedem ali benefícios tributários, uma imunidade previdenciária, e essas imunidades tributárias, elas normalmente, as imunidades de contribuições previdenciárias, tributárias, elas são muito fundadas no fato da entidade também atuar dentro do Sistema Único de Saúde. Então, ela teria aí essa participação, esse caráter social. Né? E essa é uma lógica do nosso sistema. Muitas entidades hospitalares privadas têm ali leitos reservados para o Sistema Único de Saúde e, sem dúvida nenhuma, com a intenção, até certo ponto óbvia, de gozar aí de benefícios tributários. Tá? E também há diretrizes do Sistema Único de Saúde, né? Vedando aí destinação de recursos públicos para instituições privadas com fins lucrativos, né? Essa é uma forma de evitar uma exploração orçamentária do SUS, né? Um benefício para entidades privadas, e também
uma vedação à participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo autorização legal. Muito bem, gente. E para finalizar esse bloco, eu queria falar um pouquinho sobre o financiamento do SUS, tá? Que é um aspecto também muito importante que está estabelecido diretamente na Constituição, né? E o que me parece relevante de mencionar sobre o tema do financiamento do SUS? Primeiro, né, como estamos num sistema compartilhado, um sistema que deriva de uma competência comum, o seu financiamento ele também será um financiamento compartilhado, né? Então, lá no artigo 198, parágrafo 1º da Constituição, diz expressamente: o Sistema Único de Saúde será financiado, né, com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, tá? Então, será um orçamento que contará aí com contribuições das 3 esferas da federação, tá? E destacando um ponto que eu coloco, né, a importância da municipalização do financiamento, diminuindo a centralização na figura da União. O município ele tem um papel fundamental no SUS, até porque ele traz essa primeira resposta, né? Como se trata do ente federativo mais próximo da população, ele vai ter, sem dúvida nenhuma, um papel muito protagonista aí no atendimento primário, tá? Eu coloco aqui algumas questões que vocês podem depois acompanhar pelos slides, né? Depois o material fica disponível para vocês. Mas é interessante, né, que vocês lembrem de alguns critérios, né? A Lei Complementar 141, ela diz que a União aplicará à saúde correspondente ao valor empenhado no exercício financeiro anterior acrescido no mínimo percentual correspondente à variação nominal do produto interno bruto. Então veja a preocupação do legislador e do próprio Constituinte quando ele estabelece aqui os critérios, né, de que os estados e o Distrito Federal deverão aplicar no mínimo 12% e mínimo de 15% na arrecadação de impostos. Isso está expressamente previsto na Constituição, gente. Ali, olha, artigo 198, parágrafo 2º. A receita corrente líquida do exercício financeiro não poderá ser inferior a 15%, no caso da União, destinado aí às ações de serviços públicos de saúde. Tá? Então, são regras orçamentárias, e também teremos as regras para os estados, como nós vimos, para os municípios. Então, essas regras orçamentárias, elas serão centrais para assegurar exatamente a estabilidade do SUS e do serviço e as ações de saúde, tá? Eu coloco aqui alguns detalhes para vocês, que vale a pena depois de uma leitura, né? Sempre também, né, a distribuição dos recursos dos estados, também teremos um critério para transferir aqueles municípios que têm uma maior necessidade, seja por razões epidemiológicas, demográficas, socioeconômicas ou espaciais. E lembrando também a participação da rede privada, né, que é um elemento chave do fornecimento de saúde no Brasil. Então, gente, com essas observações, eu só quero, né, fazer realmente esse sobrevoo sobre o conceito, né, esse foi o nosso objetivo nesse primeiro bloco. Primeiro, entender o que é o direito à saúde na Constituição, a sua natureza, como ele é implementado, preferencialmente por políticas públicas, mas ressalvando que ele também tem esse caráter já reconhecido na jurisprudência como direito público subjetivo, e aí falando um pouquinho do sistema de implementação desse direito fundamental social, que será de forma implementado principalmente por intermédio do Sistema Único de Saúde, que tem critérios de composição e financiamento estabelecidos na Constituição e depois regulamentados também pela legislação. Tá legal? Então voltamos no segundo bloco para falar aí já do tema da judicialização do direito de saúde, que também é um tema muito importante para você que está se preparando para um concurso. Tá ok? Voltamos já. Olá, pessoal. Vamos para o segundo bloco aqui na nossa conversa, né? Estamos aqui falando sobre o direito à saúde, esse título tão importante aí da Constituição. E nesse bloco eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema da judicialização, né, da saúde, né?
Para quem pretende se tornar um juiz federal, enfim, um juiz, mesmo juiz do estado, é extremamente comum, né? Ações são extremamente comuns, ações que busquem o fornecimento de medicamentos ou tratamentos médicos, tá? Então isso aí faz parte do dia a dia do juiz. Então é interessante a gente conhecer um pouquinho como é que esses temas têm sido enfrentados, né? Porque isso é uma questão que sempre pode ser cobrada na prova, seja na objetivo, seja numa fase aí dissertativa ou mesmo numa fase de sentença, né? Então é interessante que o aluno esteja preparado aí para enfrentar os principais argumentos que surgem, né? E vocês sabem, né, que esse tema da judicialização da saúde, ele se insere numa temática, numa discussão ampla que há hoje no direito constitucional sobre o tema da judicialização da política. E por que que o tema da saúde tem relevo para esse fenômeno conhecido como judicialização da política? Bom, primeiro, o que que seria, né, a judicialização da política? Seria a ideia de que o judiciário estaria se miscuindo, estaria atuando em campos que não seriam naturalmente de sua competência, ou seja, considerando que a função principal do judiciário, né, a função principal do judiciário, a função jurisdicional, seria aquela voltada à resolução de conflitos de interesse, né, mediante a aplicação da lei. A judicialização da política seria um fenômeno no qual o judiciário estaria atuando diretamente na criação de políticas públicas, ou seja, superando ali os limites estabelecidos pelo legislador e estabelecendo ele mesmo, judiciário, políticas públicas, o que, segundo alguns, seria uma ofensa ao princípio da separação de poderes, seria uma ofensa ao próprio princípio democrático, uma vez que o judiciário não é eleito, enfim. Tá? É óbvio que aqui eu estou resumindo a ideia para vocês. É claro que o contraponto à judicialização da política, né, essa crítica, vem dentro da ideia de que o judiciário, como guardião da Constituição, como o poder responsável por conferir concretização à Constituição, ele tem, né, como atribuição assegurar que os direitos que estão estabelecidos na Constituição, mesmo os chamados direitos sociais, que são implementados via política pública, né, que têm um certo conteúdo programático, o que é esse conteúdo programático? É a ideia de que o direito, a norma constitucional ali, a norma constitucional não está estabelecendo por si só um direito auto-aplicável. Né? Ela depende de uma regulamentação legislativa. Né? A Constituição não seria suficiente por si só. Mas, né, por muito tempo se pensou, bom, então essas normas ficam lá sem eficácia, né? Elas ficam sem serem concretizadas porque o legislador não produz a lei necessária. Então, segundo algumas correntes que acabaram sendo muito privilegiadas, principalmente no final dos anos 90, caberia ao judiciário, sim, atuar de forma mais ativista. E aí nós temos a ideia de ativismo judicial, o judiciário atuando como concretizador desses direitos constitucionais. Então, de um lado temos a crítica, a judicialização da política, né, dizendo que o judiciário estaria atuando de forma extravasando seus limites, né, invadindo a seara política, e do outro lado, né, na verdade é outra face da mesma moeda, doutrinadores dizendo, olha, cabe sim ao judiciário concretizar a Constituição, senão lá na Constituição teremos promessas vazias, né, que acabam não sendo cumpridas. Tá? Então essa polêmica ela tem muita relação com o direito à saúde, por quê? Porque normalmente essas ações voltadas ao fornecimento de tratamentos, medicamentos, enfim, todas elas ocorrem, né, como regra, né, elas ocorrem quando o SUS, que é a política pública voltada à implementação do direito social à saúde, esses medicamentos, esses tratamentos não estão ali previstos na cobertura do SUS. E quando isso ocorre, gente, aí surge essa discussão. Por quê? Porque uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, eu acho que isso é importante, deixa eu até partilhar o meu slide aqui para a gente voltar a discutir alguns pontos, né? Mas o que acontece, né? Veja uma situação como essa, né?
pode ocorrer de medicamentos requeridos constarem da lista do Ministério da Saúde ou de políticas públicas estaduais ou municipais, mas não estarem sendo fornecidos à população por problema de gestão. Tá? Numa situação como essa, o que vocês reparam? A lei, a política pública, ela prevê o tratamento, ela prevê o medicamento. Só que por um problema de gestão, por uma falha, às vezes falta de recursos, às vezes, enfim, problema de gestão mesmo, o poder público não está fornecendo, não está cumprindo a lei, tá? A política pública. Nessa situação, nós teríamos qualquer discussão referente à judicialização da política ou ativismo judicial? Nessa situação, não. Porque nessa situação, o que o judiciário estaria fazendo é simplesmente mandando aplicar, cumprir a lei. Então aqui nós não temos uma grande discussão sobre isso. É o papel do judiciário determinar o cumprimento da lei, tá? Então, sobre esse ponto não há maiores problemas. O problema vai surgir, sem dúvida nenhuma, quando nós estamos diante de tratamentos que não são cobertos pelo SUS. E aí, nós temos que ter a seguinte discussão. Bom, o medicamento não está lá previsto na política pública e vem uma parte e pede que ele seja fornecido pelo Estado. Qual que seria a postura correta? Como nós devemos encarar um pedido como esse? Bom, uma primeira opção seria dizer o seguinte: olha, se é um direito social e é um direito de caráter programático, ou seja, ele vai ter que ser regulamentado por política pública, né? Porque só havendo a política pública que nós conformamos e concretizamos o direito à saúde. Essa é uma primeira perspectiva, gente, e nesse sentido nós diríamos, o que não está previsto na lista do SUS não é suscetível de uma concessão judicial. Porém, a jurisprudência, e aí a ampla jurisprudência, inclusive a jurisprudência do STF, do STJ, entende que o direito à saúde ele tem uma natureza de direito coletivo, uma natureza de direito social, portanto, que vai ser implementado, sim, por políticas públicas, mas há um certo conteúdo desse direito, né, há um certo limite desse direito social que forma o que nós chamamos de direito público subjetivo. O que eu quero dizer com direito público subjetivo? Eu quero dizer que, não sei se vocês lembram da ideia de direito subjetivo, que é aquela posição de vantagem assegurada no ordenamento jurídico, né? Se eu tenho um direito subjetivo, significa que eu posso ajuizar uma ação invocando esse direito, né? E no caso da saúde, a jurisprudência reconhece de uma forma amplamente majoritária que existe esse direito público subjetivo, né? Então, o direito à saúde ele tem essas duas esferas, inclusive falamos disso no bloco anterior, né? Ele tem uma natureza de direito coletivo, mas também tem uma natureza de direito público subjetivo, ou seja, que pode ser invocado pelo indivíduo. E interessante, nesse ponto específico, nesse campo do direito subjetivo, que é aí que surgem as variadas questões. O Supremo Tribunal Federal, ele criou, né, ele estabeleceu uma ideia, até num acordo relatado pelo Celso de Mello, que esse direito público subjetivo liga-se à ideia de mínimo existencial. O que seria esse mínimo existencial? Bom, também é algo um tanto quanto aberto, mas seria aquela ideia de que o direito básico, aquele que tem uma ligação até com a própria noção de direito à vida, né? Porque eu já falei para vocês no bloco anterior que há a evidente correlação entre o direito à saúde e o direito à vida. Então, esse mínimo existencial, ele conformaria, né? Ele traria a ideia do que é direito subjetivo no campo da saúde. Né? Então, seria aquele direito essencial para que a pessoa sobreviva, para que a pessoa consiga ter uma vida digna, tá? Então, se um tratamento não está previsto pelo SUS, né, e esse tratamento é necessário para que a pessoa preserve o seu mínimo existencial, teoricamente ela pode invocar isso perante o judiciário. Então, seria possível a judicialização. Evidentemente
Isso é fácil da gente pensar de forma abstrata, mas quando nós colocamos os problemas práticos, a coisa se complica um pouco, né? Mas a partir dessa ideia de mínimo existencial, a gente já consegue excluir, né, do campo de judicialização, de direito subjetivo, temas como, por exemplo, um tratamento que seja meramente estético, né? Então, um tratamento de natureza estética, que não é essencial para que a pessoa sobreviva, para que a pessoa cumpra o mínimo existencial, teoricamente, e não é coberto pelo SUS, o sujeito não tem acesso a isso, o sujeito não pode fazer isso, não pode exigir do Estado isso. Tá? Então, essa ideia de mínimo existencial já nos serve para estabelecer alguns critérios válidos aí no tema da judicialização. Mas há outros temas, há outras complexidades, né? Então, por exemplo, aqui até vou colocar um entendimento doutrinário, no caso aqui do Gilmar Mendes, né? Olha, o tema agora que nós colocamos é: se a prestação de saúde não estiver entre as políticas do SUS, nós precisamos analisar se essa omissão decorre, se não está por uma omissão legislativa ou administrativa, por uma decisão administrativa de não a fornecer, ou uma vedação legal expressa a sua dispensação. Então, isso já são, aí a doutrina traz alguns fatores que nós devemos levar em conta para decidir se é o caso ou não de concessão do medicamento, do tratamento ou mesmo da judicialização. Se estamos diante de uma omissão legislativa ou administrativa, que normalmente, muitas vezes é o caso, né, nesses processos, isso vai nos gerar uma dificuldade que nós já falaremos daqui a pouquinho. Se é uma decisão administrativa de não a fornecer, aí, obviamente, o mérito dessa decisão deve ser discutido. E, é claro, se há uma vedação legal expressa, né, aí também essa própria vedação vai ter que ser objeto de análise. Né? E por que poderia ter uma vedação? Pelo medicamento comprovar algum tipo de risco, por ele conter substância ilícita, enfim, N razões possíveis, tá? Mas é claro que quando nós vamos analisar a maior parte das discussões, a gente sabe que muitas vezes está decorrente, né, essa falta do tratamento no SUS, do medicamento, decorre de uma omissão, né, uma omissão seja do legislador, seja do administrador, como regra do administrador, e essa omissão muitas vezes ela decorre do quê? Trata-se às vezes de um medicamento novo, caro, de alto custo, que ainda não ingressou na lista do SUS, ou um tratamento que tenha caráter experimental, né? Um tratamento que existe similar no território nacional, mas por vezes a parte invoca que esse tratamento seria mais benéfico a ela. Então, essas questões, essas variantes aí serão importantes para a nossa consideração. 2 pontos que eu acho que vale a pena vocês analisarem é o seguinte. Primeiro, porque são temas que sempre serão objeto de perícia pelo juiz, sempre serão considerados. Por exemplo, a alternatividade do tratamento. Alternatividade do tratamento. Ou seja, a parte pede lá um medicamento, um tratamento, mas a defesa, né, a União, o Estado, o município, ele vem e se defende dizendo o seguinte: olha, eu tenho aqui no SUS, né, um tratamento alternativo a esse que está sendo invocado pela parte. Pode não ser o tratamento mais eficaz que existe, mas aí vocês têm que lembrar que a política de saúde, embora seja uma política universal, ela tem, obviamente, critérios de seletividade, porque você não consegue assegurar todos os tratamentos que existem para todas as doenças. Então, há uma seleção de tratamentos que são cobertos e outros que não são cobertos. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar isso. Então, se existe um tratamento alternativo, é claro que, como regra, você vai priorizar que seja observado o tratamento alternativo. No mínimo, o que um juiz vai fazer? Ele vai determinar na perícia que o perito se manifeste para dizer se esse tratamento alternativo, primeiro, já foi buscado pela parte que está invocando ali a ação, e se, de uma certa forma, o tratamento que está sendo pleiteado na ação realmente é mais eficaz, é mais indicado para a parte
do que o tratamento que existe no SUS, tá? Então, se há uma alternatividade de tratamento, a primeira postura do juiz seria determinar que seja observar o tratamento que o SUS mesmo fornece. Agora, se esse tratamento alternativo se mostrou ineficaz e o que o autor está pleiteando é realmente aquele mais indicado e o alternativo já foi testado, bom, aí talvez seja, aí é possível a consideração. Outra situação relativamente comum, né, é quando o SUS, às vezes estamos ali diante de doenças raras, né, de doenças, isso é comum, né, que ocorra ali, doenças de baixa incidência na população, e o SUS não tem, às vezes, medicamentos, tratamentos que são bem específicos para aquele tipo de doença, né? E muitas vezes são doenças que são enfrentadas ali com tratamentos experimentais, né? Eu me recordo aqui no Tribunal da Terceira Região, o caso da menina Sofia, que precisava de um transplante de intestino, era algo que era muito, né? O status da técnica aqui no Brasil sobre isso era muito limitado. Não muito limitado, mas o tratamento que era feito era um tratamento ali de manutenção, né, da pessoa, de conservador. E havia nos Estados Unidos, né, um tratamento que tentava um transplante de intestino ali na bebê, que no Brasil, né, a indicação foi não realizar. Bom, e aí se pleiteou dizendo, olha, é um tratamento que, embora até tenha um certo conteúdo experimental, ele tem elevado índice de sucesso. E foi concedida a ordem, lembro que foi uma ordem, foi um alto custo, inclusive, para fazer esse transplante. Infelizmente, a menina depois não sobreviveu. Mas a grande verdade é que tratamentos experimentais, a jurisprudência, né, e a doutrina também, ela sempre vai olhar de uma forma absolutamente excepcional a concessão. Tá? Porque, como é experimental, ainda não tem, né, uma eficácia comprovada, né? Então, quando a gente pega aqui também a postura doutrinária, né? Olha, tratamentos experimentais, né? O Estado não poderia ser condenado a fornecer. Quer dizer, é claro que isso aqui é uma posição, aqui estou pegando da doutrina do Mendes e do Branco, mas realmente é uma postura muito mais restritiva, tá? Quanto a novos tratamentos, né, são tratamentos que acabaram de surgir, né, e ainda não tem um protocolo clínico no SUS, tá? Necessariamente são casos que dependerão de uma análise de caso concreto. O que muitas vezes nós vemos, né? Por que o tratamento ainda não ingressou no protocolo do SUS? Às vezes, pelo alto custo do medicamento, porque é um tratamento que, enfim, acabou de ser lançado, ainda não foram realizados estudos suficientes para ingressar no protocolo do SUS. Então, vai depender um pouco do caso concreto. Quando você percebe que o não ingresso, né, quando o juiz percebe que o não ingresso ainda no protocolo ele decorre muito de uma morosidade da administração, seria em tese possível, tá, uma concessão, porque é óbvio que a parte não pode ser refém dessa morosidade. Mas, né, sempre temas aí que tem muita relevância o caso concreto. Tem uma jurisprudência interessante aqui do Superior Tribunal de Justiça, que foi num recurso especial, tá? Esses temas, eles têm chegado às cortes superiores, têm chegado ao Supremo Tribunal Federal. Aqui, no caso, o STJ também enfrentou em sede de recurso repetitivo, que, vocês sabem, cria um precedente importante para ser seguido nas instâncias, na primeira e segunda instância. O que eu tenho a dizer sobre essa jurisprudência, né, é que ela estabelece alguns critérios que são, né, importantes para o juiz seguir. Primeiro, né, então essa jurisprudência ela acaba dizendo o seguinte, ela coloca 3 requisitos aí para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, né? Então a jurisprudência coloca que são requisitos cumulativos, né? Ou seja, os 3 devem estar presentes, tá? Então, o primeiro fala a comprovação por meio de laudo médico, né, do médico que assiste o paciente. E esse laudo médico, gente, tem que colocar os seguintes requisitos, né, que o medicamento é imprescindível, né, e também demonstrar
a ineficácia do tratamento que existe no SUS. Tá? Então, é exatamente o que acabamos de conversar sobre o problema da alternatividade de tratamento. Né? Então, aqui tem que ficar muito claro que o tratamento que existe no SUS não é eficaz e que realmente esse tratamento que está sendo pleiteado, o medicamento que está sendo pleiteado na ação, ele é imprescindível para a vida da pessoa. Também o requisito da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento. E lembrando sempre que a regra, né, na política pública é a subsidiariedade do Estado. Né? Então, se a pessoa, né, ela tem condições de arcar com o medicamento, não seria o caso de concessão pelo Estado, até porque, né, o Estado, até porque estaríamos falando de um medicamento que não está coberto pela política pública. Né? E um tema que é um pouquinho mais polêmico, que é a questão da existência de registro na Anvisa do medicamento. Quer dizer, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem a função, né, de fiscalização acerca de medicamentos, tratamentos médicos que são fornecidos no país. E há casos onde a parte pede um medicamento que sequer foi aprovado pela Anvisa. É um medicamento às vezes, que foi aprovado, por exemplo, por órgãos estrangeiros, como a FDA, por exemplo, nos Estados Unidos, mas que ainda não foram incorporados, não foram registrados pela Anvisa. Em situações como essa, gente, é sempre um pouco mais complexo. Como regra, se a gente for estabelecer uma regra geral, é que medicamentos que não foram registrados pela Anvisa, eles não podem ser concedidos numa ação judicial. E é exatamente isso que o STJ está dizendo. Mas há precedentes no STF, tá, que essa questão de estar registrada na Anvisa ou não acaba sendo relativizada, e será relativizada quando? De forma excepcional sempre, né? Mas quando demonstrar, por exemplo, que essa falta de registro na Anvisa decorre de uma morosidade do Estado. Né? Então o Estado não tem adotado as medidas necessárias para que um medicamento que é importante, um medicamento que precisa estar na lista, ainda não foi incorporado. Tá bom? Então, é interessante, né, vocês entenderem esses requisitos aí na judicialização. E ainda, para encerrar, gente, algumas palavrinhas sobre quais são as defesas normalmente que surgem nessas ações por parte do Estado. E aqui, Estado, é importante vocês lembrarem que como a saúde é uma competência comum de União, Estados e municípios, e obviamente também Distrito Federal, mas é uma competência comum entre as 3 esferas federativas. Por quê? Porque o SUS é um sistema compartilhado. Já se discutiu muito, né, quem faria o que dentro dessa competência, porém a verdade é que para essas ações de fornecimento de medicamentos, tratamentos, a jurisprudência acabou consolidando a ideia de que qualquer das entidades federativas pode responder à ação, inclusive solidariamente. Então, as 3 podem estar no polo passivo. Tá? Normalmente, que tipo de defesa o Estado traz? Né? Então, o Estado vai desenvolver toda a ideia que já colocamos, de que, olha, o judiciário ele não poderia criar uma política pública, porque isso seria uma judicialização da política, isso ofenderia a separação de poderes, e por aí vai. Agora, tem uma defesa que é interessante do Estado, que é chamada reserva do possível, né? O que é a reserva do possível? A reserva do possível não é propriamente um princípio, tá? Mas seria um argumento de natureza econômica, né? Traz um pouquinho de análise econômica do direito para o campo, para o nosso campo aqui de trabalho, né? E o que o judiciário, o que a defesa, o Estado acaba alegando é o seguinte: olha, o orçamento é limitado, que é uma verdade, né? O orçamento é limitado. E quando você concede, por exemplo, um medicamento de alto custo ali, às vezes coisa que gira em torno de milhares de reais, você estaria tirando dinheiro de outros setores da saúde, né? Um setor que já é sufocado economicamente, e você estaria ainda restringindo ainda mais, porque você estaria destinando recursos da saúde para uma única pessoa, perdendo a noção de coletividade. É um argumento muito, muito forte do ponto de vista teórico, mas assim, a jurisprudência, com uma certa tranquilidade e uniformidade, já disse que dificilmente reconhece a reserva do possível como impeditivo para a concessão desses tratamentos. Por quê? Porque
Primeiro, que há a questão, a dimensão jurídica do direito que está sendo pleiteado, né? Então, seria possível argumentar que a falta econômica, a de recursos econômicos, impeça um alto custo, impeça que a parte, que o direito seja, aliás, um direito de caráter fundamental, né, seja gozado pela parte, né? Agora, é interessante pensar que a reserva do possível é sim um argumento com o qual o juiz vai ter que lidar, né? Porque cada vez mais essas ações, e isso tem tido uma repercussão grande, principalmente na esfera política e na discussão hoje, por exemplo, o CNJ traz sobre esse tipo de ação. Porque realmente essas liminares, elas trazem um impacto econômico relevante. Mas, de certa forma, até hoje, né, numa linha assim, vamos dizer, de predominância da jurisprudência, é que esse argumento da reserva do possível não tem sido, né, acolhido pela jurisprudência, não tem sido um impeditivo para a concessão desses medicamentos e tratamentos. Legal? Então, gente, foi esse um sobrevoo sobre o tema da saúde. No primeiro bloco, focamos um pouco no conceito, na natureza, na política pública, né, no SUS. E nesse segundo bloco, eu foquei na questão da judicialização, porque eu acho que ela é muito importante, muito interessante para vocês que estão aí prestando um concurso para justiça. Vocês, com certeza, lidarão muito com essas ações. Ok? Então, até a próxima aula. Nos vemos. Um forte abraço.